Hoje realizaremos a palestra Como diminuir a judicialização de medicamentos. Nosso objetivo é apresentar um momento para reflexão sobre o fenômeno da judicialização de medicamentos, abordando aspectos e estratégias que podem ser implementadas para a diminuição dessa judicialização e do risco de decisões judiciais não aliadas ao uso racional de medicamentos. Essa é mais uma oportunidade que o CRF-RF disponibiliza a categoria para esclarecer dúvidas e atualizar conhecimentos. Passo a vocês alguns recadinhos importantes. Solicitamos aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, ali que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação, pois a apresentação será gravada e disponibilizada no acesso restrito a partir de amanhã. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, quem tiver perguntas, após o pedido do palestrante, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem de inscrição no chat. Para essa qualificação, teremos como palestrante Alexandre Sartori, farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia, que atualmente integra a orientação técnica da autarquia. Graduado em farmácia pela URGS, Alexandre é especialista em direito sanitário, com ampla experiência no Centro de Informações sobre Medicamentos do Rio Grande do Sul, assim como na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Desejamos uma excelente atividade para todos e destacamos que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul mantém seus canais de contato abertos aos farmacêuticos, estudantes e demais profissionais que nos acompanham. Confira em nosso site, saibam mais. Com a palavra, Alexandre Sartori. Muito obrigado pela tua presença e disponibilidade. Por favor, Alexandre. Bom, então o grande desafio, né, nessa questão da judicialização é como diminuir a judicialização, mas diminuir no sentido de não restringir o paciente ao acesso à saúde e ao direito de judicializar. Parece paradoxal isso, né? Mas, na verdade, nós não podemos impedir o paciente de judicializar, de ter esse direito quando lhe é negado um acesso a uma tecnologia na área da saúde. Nós vamos ver melhor essas questões mais adiante, tá? Bem, então, assim, sobre o direito sanitário, né, ou direito à saúde, tem algumas questões bem importantes, alguns de vocês já devem ter ouvido, né, mas pode ser novidade para outros colegas. Então, a questão do direito à saúde, ele pressupõe que o paciente ele tem direito a acesso, né, às tecnologias de saúde para melhorar a sua condição, né, de saúde. Isso decorre de um direito fundamental que está descrito na Constituição Federal do Brasil, e o modelo preconizado dessa assistência, né, da assistência pública à saúde, é um modelo unificado, que vem ser o SUS, né, vem ser o SUS, que é de uma forma descentralizada, integralizada, né, hierarquizada, enfim, mas com prioridades para atividades preventivas. E a Constituição Federal garante ao cidadão plenos direitos sobre o acesso a ações, né, e serviços de saúde, independentemente se for para prevenção, tratamento, né, promoção, enfim, reabilitação, e essa regra ela é aplicável igualmente em todo o país. Esse direito, né, constitucional para acesso à saúde, a gente chama que é um SUS constitucional, tá? E essa lógica do SUS constitucional acaba sendo a própria filosofia que norteia a judicialização na área da saúde, que é o que os magistrados usam como regra. No entanto, para garantir o cumprimento desse SUS constitucional, existe um conjunto de regras, né, um conjunto de leis, portarias, né, regulamentos que vêm a ser o SUS normativo.
que organiza, né, o funcionamento desse SUS no serviço público. Bem, acontece que o SUS normativo, ele está inserido no SUS constitucional, né? Ou seja, tu não tem como aplicar o que está na Constituição se não tiver as regras, né? Então, um está inserido no outro. E o SUS constitucional e normativo, eles precisam estar alinhados entre si, né? Porque eles precisam ter alvos comuns, no caso, a saúde do indivíduo. Então, processos internos, né, dentro da saúde, que dificultam o acesso, né, do indivíduo à saúde, distanciam, né, a garantia preconizada da Constituição Federal. E para o SUS constitucional, qualquer ineficiência normativa no sistema da saúde não impede o acesso do cidadão a ações e serviços de saúde. E o que acontece com isso, né? A judicialização acaba sendo a alternativa extrema para a busca desse direito constitucional. Bem, acontece, né, que a garantia de acesso à saúde, ela pode ocorrer em diferentes contextos, né? O indivíduo pode ter acesso à saúde numa relação entre paciente e prescritor, né, paciente serviço de saúde, paciente farmacêutico e paciente judiciário. Mas em se tratando de medicamentos, independentemente, né, do contexto que esse paciente se relacionar, sempre essa garantia de acesso deve estar, ou deveria estar, baseada, né, na medicina baseada em evidências e no uso racional de medicamentos. Ainda sobre direito à saúde, né, então nesse cenário complexo, a judicialização de tecnologias de saúde, principalmente medicamentos, tem várias causas, né, ela é multifatorial. E as estratégias que a gente buscar, né, para sua redução, elas precisam ser pensadas, implementadas nos diversos espaços de práticas, né, dentro do sistema de saúde. Elas precisam ser pensadas e implementadas de maneira inter e transdisciplinar no sistema de saúde, no judiciário e entre ambos esses sistemas. E também precisam ser centradas na saúde do cidadão, respeitadas as suas crenças, né, e as tecnologias existentes dentro do próprio SUS, né, mas sempre no prisma da melhor evidência disponível para a situação daquele indivíduo. E sem restringir a esse indivíduo o direito ao acesso a esse direito, tanto direito por saúde, como direito, né, por via judicial. E aí vem uma questão importante, né? Nós, farmacêuticos, precisamos entender como o sistema saúde, como o sistema justiça, compreendem as demandas de um indivíduo por saúde. Nós vamos ver daqui para diante que existem diferenças de compreensão entre quem opera na saúde e quem opera na justiça. Bom, então, em relação ao sistema saúde, dentro dos serviços do SUS normativo, né, ressalta-se, né, que todas as ações assistenciais, né, e atividades preventivas, elas devem estar integradas, né, integradas numa lógica de promoção, proteção, recuperação da saúde. E a execução dessas ações, né, de assistência precisam ser com uma terapêutica integral, seja terapêutica farmacológica e não farmacológica. Política Nacional de Assistência Farmacêutica, você sabe, né? Ela estabeleceu que o medicamento é um insumo essencial para a prática da política, mas a política não diz que é um insumo exclusivo para a implementação dela, né, da política. Então, quer dizer que outros insumos são importantes também, né? Insumos utilizados na terapia ocupacional, na nutrição, na educação física, na psicologia, né? E nas práticas integrativas. Esse conjunto de ações envolve outras ações referentes à atenção farmacêutica, que, né, pode se abranger, pode se inserir no cuidado farmacêutico, né? Incorporando práticas como acompanhamento da farmacoterapia utilizada pelo paciente e sua evolução clínica, e também na melhoria de qualidade deste paciente e da população. Portanto, o SUS, né, ele visa tratar o indivíduo
com as diversas tecnologias de saúde que ele possui, né, incorporadas no sistema, procura tratar o indivíduo na prevenção de agravos e recuperação da saúde, e apoiado pelo uso de terapias farmacológicas e não farmacológicas. Essa ideia, esse ideário, vem desde 1988, pela Constituição. E o próprio regulamento normativo, SUS normativo, ele caminha nesse sentido. No entanto, com o passar do tempo, foi priorizado um outro modelo, o modelo focado na cura, focado na doença, baseado num tratamento centrado no médico, né, medicalizado, e centrado no medicamento, medicamentalizado. Essa lógica se mantém inclusive em centros formadores, né, nas universidades, formadoras de profissionais de saúde, alimentando um ciclo vicioso. Né? Então, eu formo profissionais que pensam nessa ideia, essa ideia é praticada, e assim vai acontecendo e é visto como normal. Só que o medicamento ele é apenas uma tecnologia de saúde utilizada no SUS normativo, porque existem outras tecnologias que podem ser utilizadas, né? E ele é utilizado para alcançar os propósitos do SUS constitucional. Então, o medicamento é apenas um meio, é uma ferramenta, não é a finalidade, né, desse propósito, né, desse SUS. Em relação ao sistema de justiça, nós já temos um outro cenário. A lógica do sistema é analisar ou seja, Oi, Alexandre. É Alexandre. tudo ou nada. Oi? Oi? Tá falhando a tua conexão agora. Oi, Chay. Oi, tá falhando tua conexão. Tu pode repetir um pouquinho, um pouco antes? Nesse slide mesmo. Não sei se para todos falhou, mas... Voltar ao slide anterior? Não, nesse slide mesmo, mas falhou bastante a tua fala agora. Voltar ao slide... Pode... eu vou falar mais devagar, então. Isso. Ok. Para quem não sabe, eu falo muito, entendeu? Então, eu falo muito ligeiro, mas eu vou falar mais devagar. Tudo bem. Então, vamos lá. Em relação ao sistema de justiça, o cenário é um pouco diferente. A lógica é analisar apenas o que é solicitado na inicial do processo, na inicial da ação. E quem é que vai analisar isso? É um leigo, que é o juiz. E o juiz, dificilmente, ele tem compreensão do significado de medicina baseada em evidências, né? Ou seja, de utilizar uma tecnologia baseada na melhor evidência de qualidade disponível. Ele tem dificuldade nessa compreensão. Então, em princípio, o problema não seria a judicialização em si, mas a decisão judicial dela decorrente, quando não seja mais benéfica e racional ao paciente. Eu acho que esse seria o principal problema da judicialização, né? É quando a decisão ela não está alinhada com a medicina baseada em evidências e nem com o uso racional de medicamentos. E isso não torna benéfico, não acaba sendo benéfico ao indivíduo que está judicializando. Então, para minimizar esse risco, né, o que aconteceu no judiciário? Em 2009, teve uma audiência pública no STF, e gerou uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça em 2010, estabelecendo, né, vários critérios ao judiciário, e dentre os quais o estímulo, né, de produção de enunciados do Conselho Nacional de Justiça. E esses enunciados devem ser observados pelos magistrados para a tomada de decisão. Importante, nem todo enunciado obriga o magistrado a fazer algo. Muitos enunciados são recomendações, mas, enfim, eles existem, né? E todos esses enunciados relacionados à judicialização de medicamentos no SUS, eu deixei um resumo, né, como eu falei no início para vocês, mais ao final da palestra, para vocês terem acesso e analisarem, né, no seu tempo, tá? Bom,
Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? Um caso para análise, né? Uma situação que envolve a interação entre o sistema saúde e o sistema justiça. O caso do paciente, o caso do tratamento, né, da dor crônica num paciente obeso. Então, vocês vejam que é um cenário, é um quadro que pode envolver, né, o uso de medicamentos para o tratamento anti-inflamatório, para analgesia, com opioides ou não opioides, né, pode envolver o uso de medicamentos para controle ou redução, né, da obesidade, pode ter o uso de medicamentos para, na questão do controle da ansiedade, né, ou do controle da depressão, mas também pode ter o uso de práticas, né, de terapêuticas não farmacológicas, né, como acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, acompanhamento, né, com práticas de educação física, terapia ocupacional, enfim, é uma situação simples que o SUS oferece uma gama de tecnologias para tratamento, né, e recuperação da saúde. Então, no caso do sistema saúde, o que o médico pode prescrever? Né? Medicamento de lista SUS, medicamento que não é de lista SUS, assim como ele pode prescrever terapia não farmacológica, que não está prevista em lista SUS ou que está prevista em lista SUS. No caso de medicamento de lista, esse medicamento pode ter indicação aprovada, né, pela Anvisa, como pode ter um uso off-label, tá? E o SUS, ele vai poder fornecer quando, né? Bom, se esse medicamento estiver incorporado, não tem problema nenhum, ele vai ser fornecido. E mesmo que seja uma indicação de uso off-label, né, e essa indicação não está incorporada, pode ter uma avaliação técnica dentro do sistema, né, para a sua concessão ou não. E aí, quando é que vai judicializar? No caso do medicamento que é de lista e a indicação é aprovada, vai judicializar quando ele não estiver disponível no sistema. Pode, grande risco, e acontece. E no caso de usos off-label, né, que não pertence à lista e que não foi aprovado para liberação, né, também pode judicializar, tá? Outra situação, medicamento fora de lista, né? Independentemente se é para uso aprovado na Anvisa ou para uso off-label, vai requerer uma análise, né, desse medicamento por uma equipe técnica, né? Estrutura isso, né? Mas é necessário uma análise de autorização e é necessário ter a tecnologia disponível. E quando é que vai judicializar? Quando não for autorizado ou, em autorizando, o SUS não tiver disponível essa tecnologia. Outra situação é quando o médico prescreve uma terapia não farmacológica, né, um acompanhamento profissional ou um encaminhamento, né, para a realização de uma atividade, né, que não seja médica, enfim. Também há risco de judicialização, né? Opa, desculpa. Também há risco de judicialização. E vai judicializar quando? Quando a tecnologia não estiver disponível, ou não foi autorizada, ou foi autorizada, mas também não está disponível no sistema. Vocês vejam que eu deixei marcado em vermelho, né, que são situações mais comuns de acontecer, de judicialização. Lá nas fontes que eu deixei rolado para vocês, tem alguns materiais que descrevem a frequência, né, de temas judicializados. Então, judicialização de tecnologias que não pertencem em lista, né, seja por terapia alternativa ou porque o medicamento não está em lista, propriamente dito, é o que move a judicialização hoje no país. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Essa tabela demonstrativa ela pode ser aplicada para outras situações. Né? Eu coloquei um caso para análise, mas se aplica a outros. Né? É uma tabela orientativa assim, para vocês até se posicionarem no contexto entre a interação do sistema saúde e o sistema justiça. Tá? O que um depende do outro e vice-versa. Bem, mas quais estratégias pode-se utilizar, né, para diminuir, então, essa judicialização ou diminuir decisões judiciais
que não sejam racionais, né, sob o ponto de vista da medicina baseada em evidências e da URM. Olha, existem diversas lógicas que se pode utilizar, tá? Como provocação, né, como reflexão, aqui tem 6 lógicas sugeridas, tá? Conhecer criticamente a realidade local sobre assistência farmacêutica, que envolve todas as etapas da assistência, mas tem que conhecer de forma crítica, tá? Nesse momento é muito importante quem trabalha na área pública despir-se das vestes do saber, como eu digo, né? A gente precisa ter muita humildade, muita serenidade para encarar uma avaliação crítica do próprio trabalho, né? Colocar-se fora da caixinha para enxergar a casa, como ela é na verdade, tá? É muito importante esse exercício. Assim como é muito importante conhecer criticamente a realidade local sobre o contexto, né, das tecnologias judicializadas. Então, vem cá, por que está sendo judicializado aquele medicamento naquela apresentação para aquela indicação? Né? O que está acontecendo? Né? Será que é uma falha de acesso a especialista? Será que é uma falha de acesso na análise do item prescrito? Ou será que é uma falha na qualidade dessa análise, né, da resposta, do parecer produzido? O que é que está acontecendo, né? Enfim, às vezes o processo nos dá o caminho para achar a solução dos problemas, né? O processo judicial é muito rico de informações, um processo judicial envolvendo muito medicamento. É um grande exercício. Outra questão importante, né, é o conhecimento da realidade. Esse conhecimento permite verificar, né, as não conformidades dessa realidade. Então, assim, se a gente conhece as não conformidades, é possível estabelecer oportunidades de melhoria. E sempre haverá, pelo menos, uma oportunidade de melhoria para cada não conformidade. E haverá, pelo menos, uma estratégia para implementação, né, a cada oportunidade de melhoria. Sempre vai ter. E valorizar estratégias que fomentem o diálogo e a participação multiprofissional e transdisciplinar, ou seja, dividir conhecimentos diferentes, né, entre áreas diferentes da área da saúde, né. E isso, assim, de forma transdisciplinar, entre os sistemas, né, saúde e justiça, mas dentro de cada sistema também. É muito importante, é um grande aprendizado que se faz, né, esse conhecimento, a busca desse conhecimento diferente de outras áreas. Bom, então, assim, em termos de estratégias, né, eu pensei muito em como apresentar isso para vocês, né, porque é muito conteúdo em pouco tempo, né, mas eu procurei estruturar digamos assim, 3 fases principais, né? A fase administrativa, que envolve etapas dentro do Sistema Único de Saúde, e que é uma fase anterior à judicialização. Uma fase daí já judicializada, né? E aí nós temos trabalhado uma outra lógica. Uma fase que contempla estratégias comuns aos 2 sistemas, né? Essa fase administrativa, que envolve o sistema saúde, e a fase judicializada, que envolve o sistema justiça, e outras estratégias, assim, que correm por fora, né, que não estão diretamente ligadas às estratégias que eu estou descrevendo aqui. Vocês vejam que para cada fase, né, existe um conjunto de estratégias, né. Essas 9 estratégias eu usei como descritor, né, de cada estratégia, eu usei como parâmetro uma revisão sistemática que está descrita nas fontes consultadas, tá? Uma revisão sistemática sobre estratégias utilizadas por instituições públicas no país, onde foram selecionadas, né, 78 estratégias, e que foi sistematizado, né, numa forma de revisão sistemática. Muito interessante o trabalho, muito detalhado, e recomendo a leitura. Tá? Então, eu aproveitei essa categorização,
né, essa classificação, essa categorização de estratégias, e procurei usar aqui na apresentação. Entre parênteses, tem um percentual que significa o número de achados, né, o número de estratégias encontradas, em termos percentuais, né, no estudo tem o quantitativo, mas o número de achados relacionados a cada categoria. Então, vocês vejam que na fase administrativa, diretamente relacionado com a fase administrativa, essa revisão sistemática encontrou quase 50% de estratégias sendo utilizadas no país para redução da judicialização. Vejam a importância desta fase dentro do sistema saúde, dentro da fase administrativa, tá? Antes da judicialização. Quase a metade dos achados, né, dessa revisão. E aqui, daí, em cada categoria, né, tem o percentual respectivo, tá? Na questão da fase judicializada, então, estratégias específicas se relacionam a 30% dos achados, as categorias, as estratégias, né, que pode se usar em ambos os sistemas, então, representariam 23%, né, dos achados nessa revisão. O que é importante, né, desses números que eu resolvi colocar, né? Vocês vejam o que aqui diz, comissão de farmácia terapêutica, né? Isso é uma atividade que nós atuamos direto como farmacêuticos, né? Pois foi justamente a estratégia que teve menor, né? Menor número de achados. Ou seja, das estratégias utilizadas nas instituições públicas no país, a que menos tem sido utilizada é a comissão de farmácia terapêutica, né, que é uma área que nós atuamos muito, né, claro, com outras profissões, mas é uma área que nós incentivamos, né, e está em aberto, né, para investir cada vez mais, para ter uma representatividade maior, né, de estratégias a serem utilizadas para diminuir a judicialização. Mas, enfim, né, vamos adiante. Essas categorias, né, elas não são excludentes, né, uma não exclui a outra, e inclusive existem estratégias que podem ser utilizadas de forma concomitante, não tem problema nenhum, só que todas estas 9 estratégias, 9 categorias de estratégias, elas estão baseadas em regulamentos, né, em normas publicadas, normas oficiais existentes no país, né, então não é nenhuma divagação essa categorização e esse conjunto de estratégias, né? Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de cada uma delas, né, que podem ser implementados para redução da judicialização ou qualificação desta judicialização. Então, em relação à organização da assistência à saúde, né, se refere mais à forma como a prestação de serviço de saúde é organizada. E essa forma, ela é fator determinante ao acesso às tecnologias de saúde. Então, tanto é importante que a Organização Mundial da Saúde, a OPAS, o Ministério da Saúde, focam, né, para essa organização. Então, o objetivo é reorganizar, em termos de melhorias estruturais, implementar serviços especializados, né, investir em treinamento, capacitação, enfim. Né, e aí tem alguns exemplos que podem ser utilizados. Ó. Um deles foca a etapa da prescrição. É a gestão sobre a prescrição de tecnologias. Vocês vejam, a gente viu que hoje o SUS, o poder de decisão da prescrição está sobre profissional da medicina. Então, é medicalizado. Né? Ele vai prescrever terapias que ele tenha conhecimento. Né? Então, é mais provável que ele vai prescrever terapias farmacológicas e não terapias não farmacológicas. Mas quando prescrever terapias farmacológicas, né, nós precisamos fazer uma gestão quando essa prescrição for fora de lista, né, ou de uso off-label, que não está incorporado no sistema. Nós precisamos captar isso na etapa da prescrição, tá? Opa. Deixa eu voltar lá. Aqui, desculpa, pessoal.
Vamos lá. Outra questão é realizar oficinas e palestras, né, para sensibilização dos profissionais da saúde, inclusive prescritores, né, para auxiliar na compreensão dessa complexidade, para auxiliar na compreensão de que existem terapias não só farmacológicas, né? A gente viu no exemplo dado lá do paciente, né, para tratar dor, paciente obeso para tratar dor crônica, né? Existem terapias farmacológicas e não farmacológicas. Então, essa visão macro precisa ser fomentada na equipe de saúde, né? Então, muita oficina, muitas palestras de conscientização. E para, quem sabe, desconcentrar do médico o poder de decisão, né, do tratamento, né? Principalmente tratamentos não farmacológicos, por exemplo, né? Fazer um trabalho mais coordenado entre esses profissionais, né? Sendo que um não anula o outro, não, mas as práticas se complementam, né? É muito importante. Outros exemplos, né? As práticas integrativas, elas podem ser implementadas, né, prescritas de forma complementar a terapias farmacológicas. Imagina, nós temos vários relatos de práticas no país onde trouxe benefícios na qualidade de vida do paciente, né? Então, isso é uma forma de desmedicamentalizar o tratamento, inclusive, né? Muitos pacientes que fazem uso associado de práticas integrativas tendem a diminuir a quantidade de medicamentos utilizados, inclusive até seja de doses, né, ou seja de medicamento propriamente dito, né? E se tu diminuires essa medicamentalização, existe uma perspectiva de diminuir risco de judicialização, né? Outra situação, para auxiliar na desconcentração do poder, né, de decisão e diagnóstico exercido pela medicina, é qualificar, né, e se necessário até contratar profissionais de saúde, não médicos, que possam realizar a avaliação de saúde do paciente, tá? Por que nós não podemos investir em psicólogos? Por que nós não podemos investir em nutricionistas, né? Em psicopedagogos, no caso de pacientes que tenham alguma deficiência, né, de aprendizado, deficiência de atenção, né? Investir em outros profissionais, né, que se relacionam com saúde, né? É possível, não tem problema nenhum. Inclusive com práticas de atuação sobre a área da infância, da adolescência e no próprio ambiente de trabalho. Lembrem-se que muitas doenças decorrem por problemas de saúde ocupacional, né? Então, quem sabe, se nós tivéssemos uma atuação mais firme, né, na saúde ocupacional, do ponto de vista de saúde pública, diminuiríamos a longo prazo doenças relacionadas a essa atividade, né, do trabalhador. Outra questão é tornar a atenção básica como gestora das informações sobre problemas de saúde do indivíduo, né? Uma outra possibilidade, uma outra estratégia é criar um comitê para monitorar clinicamente, né, o paciente no SUS, né, como espaço multiprofissional, local e até, né, para regional, quem sabe, né, se é um paciente que faz uso de vários, acessa, né, vários locais de saúde e serviços, né, de uma região de atenção de saúde, justamente para fazer a gestão clínica do uso de medicamentos, né, principalmente os polimedicados, ou que sejam de grupos de risco, ou que fazem uso prolongado, e outras situações, né, suspeitas de RANS, reação adversa a medicamento, né, importante, interação importante, enfim. Eu acho que seria uma estratégia interessante para avaliar clinicamente e verificar se aquela farmacoterapia ou terapia não farmacológica está adequada ao paciente, né? Em relação à comissão de farmácia terapêutica, a gente sabe que ela existe em várias estruturas, né, no SUS, tá? E a criação dessas comissões facilitaria na análise, né, para seleção de medicamentos, revisão de REMUME, né, mas também para analisar laudos e prescrições fora de listas. Pensem, né? Isso seria muito importante. Mas a emissão do parecer de uma comissão de farmácia terapêutica, ela precisa ter uma certa lógica, né? Pensando que, se for negado, poderá
ser judicializada essa tecnologia. Então, tem que ter algumas informações muito importantes nesse parecer. Por exemplo, descrever terapias no SUS, né, terapias farmacológicas e não farmacológicas, que podem ser utilizadas, né, por esse paciente. Isso falando assim, uma prescrição, por exemplo, de medicamento fora de lista, né, que a comissão está analisando. É importante considerar a terapia que está sendo usada pelo paciente e as já utilizadas, se teve benefício clínico ou não, se foram usadas isoladas ou associadas entre si, né? Considerar o risco-benefício daquela terapia que está sendo prescrita, né? Enfim, essa análise também requer o quê? O uso de fontes, né, de informação confiáveis, ter uma sistemática de consulta e sistematização de informação obtida na literatura de uma forma isenta, imparcial, né? Enfim, sem conflito de interesses, né? Isso tudo com ajuda, né, na construção do parecer. E também acessar centros de informação de medicamentos, que nós temos vários no país, tem no site do Conselho Federal de Farmácia uma lista de centros de informação disponíveis para dirimir dúvidas, né, e auxiliar os profissionais nesse trabalho da Comissão de Farmácia Terapêutica. Importante, a Comissão de Farmácia Terapêutica deveria ter profissionais das várias áreas da saúde, mas num pensamento holístico, né, num pensamento aberto sobre o uso de tecnologias de saúde, né, onde contemplasse as várias áreas do saber e as várias áreas de tecnologias de saúde usadas no SUS. Tá? Isso é importante. Continuando, né, sobre o procedimento administrativo, ele contempla ações, rotinas, né, após a consulta, né, do paciente com o prescritor, e antes da judicialização. Às vezes, nesse procedimento administrativo, a Comissão de Farmácia Terapêutica está inserida, né, quando ela analisar, por exemplo, uma prescrição. Mas pode ser o farmacêutico, né? O farmacêutico lá na farmácia da unidade básica pode avaliar aquela prescrição e decidir sobre ela, né? Afinal, ele tem autonomia e autoridade técnica para isso, né? A Lei 13.021/2014 preconiza essa autoridade, né? Então, pode ser ele. E alguns aspectos importantes, assim, né? Então, atender administrativamente demandas de saúde possibilita o quê? Detectar falhas dentro do sistema saúde, né? Então, é uma oportunidade de rever processos internos na área da saúde, né? Essa estratégia do procedimento administrativo ajuda a identificar demandas legítimas e justas ao paciente. Por quê? Vejam, seja uma análise do farmacêutico, ou de uma equipe de especialistas, ou da comissão de farmácia terapêutica, né, vai analisar uma prescrição fora de lista, que tem um laudo do médico, e nesse laudo o médico justifica que aquele paciente já fez o uso prévio, né, de outras terapias farmacológicas, não farmacológicas. Essa informação está batendo com o prontuário do paciente dentro da rede de atenção em que ele está adscrito, né? Realmente, ele já fez o uso de A, B, C, D, tecnologias disponíveis no SUS, e ele não foi responsivo, né? A gente fez uma avaliação crítica, né, dessa não resposta, e realmente ele pode ser alguém que é fora da curva. Né? Vocês sabem que o tratamento, ele está dentro de uma curva gaussiana, esse paciente pode ser fora da curva. Então, quem sabe, para um tratamento, para esse medicamento fora de lista, realmente haja um potencial benefício, embora não esteja incorporado. Quem sabe a gente libera para 6 meses. Né? Então, são considerações, né? São possibilidades. Tá? Para esse tipo de trabalho, de novo, né? Esse procedimento administrativo pode estar assessorado por uma comissão de farmácia terapêutica ou por um centro de informação de medicamentos. Né? Sempre lembrando que a decisão administrativa também deve estar pensando que essa tecnologia, se negada, poderá ser judicializada. Então, esse parecer tem que ter uma robustez, semelhante àquela robustez que eu falei para vocês da comissão de farmácia terapêutica. Tá?
Resolução alternativa de disputa, o que seria isso, né? É aquela fase em que saiu já da parte do procedimento administrativo, da avaliação da saúde, e está numa interface com o judiciário, mas não é judiciário ainda, né? Ou seja, está se tentando fazer mediação, está se tentando fazer um diálogo, né, entre a Defensoria Pública e a saúde para tentar resolver o problema. E talvez a resolução seja administrativa, né? Ou haja um retorno de avaliação, né, da situação do paciente lá para o sistema de saúde para reavaliar. Segundo a revisão sistemática que eu apresentei para vocês, essa estratégia, ela pode resolver o problema entre 26% a 90% das situações, né? Só não se sabe se essa resolução se deve à negociação ou ao diálogo, né? Simplesmente conversando. Não, isso não se sabe, mas tem essa faixa de variação nos achados encontrados. O defensor público é o principal ator nesse processo, né? Ou seja, a pessoa não conseguiu resolver dentro da saúde, vai lá na defensoria pública e o defensor, então, ele tenta esse diálogo, né? E com resultados satisfatórios, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Existe uma restrição, né? Essa tentativa de diálogo e negociação não se aplica a casos de urgência e emergência, tá? E aí vem uma questão crítica importante, né? Se for judicializado o medicamento, e aí tem lá uma justificativa, né, do médico, não, mas isso aqui é de uso de urgência e emergência, né? Tá, mas o fármaco que está descrito ali, por exemplo, né, fármacos como antidepressivos, né, uma classe muito ampla, né? Existem antidepressivos que não são para emergências e urgências médicas, né? Não são para situações de surto. Então, isso abre uma brecha para questionamento, inclusive jurídico, né? Então, para pensar, fica a dica, tá? Então, exemplos e estratégias, né, nessa questão de resolução alternativa. Criação de câmaras de conciliação, né, de mediação, justamente anterior à ação, né, na justiça, né? Isso ajuda muito, tá? Para tentar negociar uma alternativa ou uma solução às demandas de saúde do paciente. Seria principalmente isso, criar as câmaras de conciliação, né? Aí depois nós vamos para a segunda etapa, né, para a segunda fase, que será a fase relacionada à judicialização, né? A fase que já está no sistema justiça. Então, estratégias para diminuir a judicialização seria ter um suporte técnico ao judiciário. E aí é preconizado estruturas estabelecidas assim, pelo Conselho Nacional de Justiça para auxiliar, assessorar os juízes, né? Dentre essas estruturas, então, seria a existência de uma equipe técnica, né? Quando o magistrado sentisse necessidade, então ele consultaria essa equipe técnica, mas o judiciário preconiza essa equipe formada por médicos e farmacêuticos. Isso pode gerar um viés, né? Um viés importante. Por quê? Porque se esse médico e farmacêutico não tiverem uma visão macro, né, das tecnologias disponíveis no SUS, sejam tecnologias farmacológicas e não farmacológicas, a decisão pode ser reducionista, né? Não vai preconizar todas as possibilidades de tratamento. Isso é um risco, tá? Também, né, o judiciário criou a necessidade de núcleos, né, seja o NATJUS, que é um núcleo de apoio, né, técnico aos magistrados, e o NATS, que são núcleos de avaliação de tecnologia de saúde, são pareceristas mais focados nessa avaliação da tecnologia. De novo, né, tanto os profissionais que participarem de um ou de outro, eles precisam ter uma visão ampla das tecnologias passíveis de uso no SUS, né, sejam farmacológicas e não farmacológicas, né, porque, assim, se for utilizar terapias farmacológicas, já é um viés, né, e o judiciário
em tese, né, ele não pode ter esse tipo de viés, ele tem que analisar de forma imparcial o pedido na inicial, tá? Então, é necessário ter esse peso, né, de uma avaliação imparcial, tá? Inclusive, algumas notícias, né, que eu recuperei, que eu coloquei nas fontes consultadas, citam até ou incentivam, né, o uso dos pareceres da Conitec, né, por parte dos NATs e NATJUs, né. São ótimos, os pareceres da Conitec são fantásticos. Os meta-analistas que trabalham na Conitec são, assim, ó, pessoas referência na matéria. Só tem um detalhe, a Conitec é uma estrutura dentro do SUS, tá? Então, é uma coisa que fica uma crítica, né? Porque se o judiciário deve ter uma avaliação imparcial da solicitação, uma avaliação macro, e aí vai usar como referência a Conitec, que também é da saúde, aí começam a vir perguntas. Por exemplo, a judicialização, ela visa garantir um acesso, uma qualidade, né, em saúde para o paciente, ou visa ser solidário ao sistema saúde? São questões importantes que incomodam, né, nessa relação bioética entre a pessoa que busca o direito e o profissional que está analisando o direito dessa pessoa, né? Então, é muito importante que essas estruturas de análise elas façam busca, né, de fonte de informação em fontes confiáveis e independentes, não apenas da Conitec, mas de outras bases de dados, de outras estruturas de análise, de centros de informação de medicamentos, né, de ter um corpo de profissionais também meta-analistas e que tem essa visão macro, né, de tecnologias farmacológicas, macro sobre tecnologias farmacológicas e não farmacológicas no SUS. Em relação à conformidade com ordens judiciais, né, se relaciona mais com a fase a partir da decisão, né, cautelar do pedido feito. Então, você sabe, né, quando entra com uma ação, existem pedidos que visam obter uma liminar, né, e aí tem a decisão cautelar, a decisão de primeira instância, a decisão de segunda instância, enfim. Tem a decisão do cúmplice, né? Existem decisões com sequestro de valores, sem sequestro de valores, então tem várias situações, tá? Eu vou botar algumas estratégias aqui, né? Então, no caso da decisão, né, que seja pelo fornecedor, sem sequestro de valores, né? Ou seja, em que não foi separado um valor, né, do município ou do estado para o paciente obter o medicamento, né? Então, aqui tem algumas sugestões, né? Que a dispensação ocorra na farmácia, mas que seja regular perante o conselho, para garantir um farmacêutico habilitado, um estabelecimento regular para fornecer esse produto, né? Que a dispensação seja orientada e seja realizada pelo farmacêutico, né? A gente sabe que muitas farmácias públicas ainda não têm farmacêutico para fazer esse trabalho, né? A gente tem também conhecimento de farmácias privadas, que às vezes acontece, né? A dispensação com orientação e não é por farmacêutico, né? Fazer um acompanhamento farmacoterapêutico da evolução clínica desse paciente seria muito importante, até para dar feedback ao judiciário, né? Ó, senhor juiz, aquele medicamento lá que foi prescrito para aquele paciente, passaram-se 3 meses, ele está desenvolvendo reação adversa grave, né? Então, isso é importante constar lá no processo, né? Quem vai fazer, né? Havendo interrupção do tratamento, né, o óbito da parte, enfim, né? Então, o medicamento, ele deve ser devolvido, mas na farmácia dispensadora, né? Até para ter uma destinação adequada. Isso não acontece hoje dessa forma, né? Isso tem a ver com o uso racional, tá? Quando tem a situação com sequestro de valores, né? Então, o paciente ou seu procurador adquiriu o medicamento somente em farmácia regular, né? Farmácia comercial, mas regular.
que ficasse consignado que essa farmácia que fornecer, ela é solidária na evolução clínica do paciente. Então, tem corresponsabilidades também, não apenas fornecer o medicamento, né? Essa farmácia precisa ser inserida, do ponto de vista epidemiológico, na questão de saúde desse paciente, né? Também tem que ter acompanhamento farmacoterapêutico, né? Se tiver interrupção ou óbito da parte, que essa farmácia seja responsável por recolher esse medicamento, né? E para dar a destinação correta, enfim, tudo isso consignado, né, no processo judicial. Com relação a estratégias que podem ser comuns, né, ao sistema saúde, sistema justiça, ou seja, comuns na área administrativa, né, e na área judicializada, tem a questão do sistema eletrônico de informação, né? Então, se relaciona ao uso de sistemas informatizados complexos, né, para gestão da tecnologia em saúde utilizada. E podendo ser interoperativo entre esses sistemas, né, que é o que a gente deseja. Então, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça, eles fornecem, né, gratuitamente sistemas eletrônicos para facilitar, né, essa gestão. E também tem uma questão que seria como estratégias, né, como exemplo, a centralização da aquisição de medicamentos, né, principalmente os fora de lista, né, em vez dos municípios adquirirem, fazer a gestão licitatória, não, ter o Estado adquirir, ele assumir essa gestão, né, e compartilhar com os municípios essa tarefa, né, para barganhar preço e facilitar a gestão de uso desses medicamentos. E também a outra estratégia é aderir a sistemas eletrônicos gratuitos, que é aqueles que eu falei do Ministério e do Conselho Nacional de Justiça. Né? Esses sistemas estão disponíveis, alguns por parcerias formais, né, entre as partes, que nem o AME, e outros são por adesão mesmo. Né? Então, eu coloquei uns exemplos para vocês. Outra situação também é desenvolvimento de sistema interno, daí para fazer a gestão de práticas terapêuticas, né, farmacológicas e não farmacológicas, tá? Como prontuários eletrônicos, né, que compartilhem informações referentes ao atendimento aos usuários, mas isso independentemente seja dentro de um território ou fora dele, né? A gente tem que ter claro que tem pacientes que acessam serviços mais complexos, né, fora do seu território. Então, o que acontecer lá precisa ser compartilhado no seu território, né? Então, tem que ter um sistema com esses dados todos, né? E também sistemas sejam interocompatíveis, né? Sistemas diferentes, mas compatíveis entre si para justamente compartilhar essas informações, né? Enfim. Outra questão é o Comitê Estadual de Saúde, né? Embora ele seja vinculado à justiça, ele tem relação também com o sistema saúde, tá? Ele é um comitê criado por ato formal, né, do judiciário. Existe um comitê nacional e existem comitês estaduais. Então, são compostos por pelo menos 12 membros, né, que representam profissionais de saúde, do direito e tem do público em geral, da sociedade civil, né, estão representados desses comitês. E é importante que o Comitê Estadual de Saúde, e aí por extensão os comitês regionais de saúde, né, que pode ter, não tem problema nenhum, promovam palestras, né, educacionais, treinamento, né, de seus membros, e emissão de declarações e recomendações, né, tanto para a área da saúde como do judiciário, né, orientando, né, os seus atores sobre o que a gente já falou até aqui, né, sobre essas estratégias que a gente está falando. No Estado, né, o que a gente já sabe? Foi implementado um planejamento sistêmico e ações de gestão para organizar a atenção à saúde no Estado. Tá? E isso favoreceu a redução, né, do número de ações novas e as ativas, aquelas que haviam, né, e isso reduziu o volume também de recursos bloqueados pelo judiciário, que eram bloqueados no Estado, tá? Então, é bem interessante, assim, o trabalho do Comitê Estadual de Saúde. E pode ter comitês regionais também. Tá?
O Conselho Regional de Farmácia faz parte do Comitê Estadual de Saúde para redução da judicialização de medicamentos. Outra questão é a defesa do poder público, né? Quando o município é acionado, existe um procurador, né? Um procurador-geral do município, que ele é acionado para a defesa. Então, ele tem que ter a mesma compreensão, né, que a gente deseja do profissional de saúde, do magistrado, sobre medicina baseada em evidências, né, sobre a complexidade da saúde, né, e assim, passar para ele um vocabulário que seja compreendido, né, entre os atores da saúde e do direito, né, é muito importante, facilita a compreensão. E foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Imagine um processo judicial que está em curso e já no inicial o médico descreve um fármaco, né, que não é de situação de urgência e emergência, né? Então, se o procurador-geral tem esse conhecimento, tem esse olho clínico, ele vai bater ali, não, mas para aí, doutor, né? Isso não se usa para urgência e emergência, nós temos alternativas, né? E já no início do processo pode ser utilizado recursos jurídicos, né? Para apresentar para o juiz essas alternativas, né? Facilita o processo do diálogo, né? E de achar tratamento. Então, alguns exemplos, né? Para fomentar essa formação, né? Fazer oficinas e palestras de sensibilização, cursos, né, e oficinas para compreensão da complexidade da saúde e do direito, né, a questão de busca de informações, né, a questão de desconcentração, né, do poder de decisão diagnóstica somente no profissional médico, né, apresentar a questão de terapias não farmacológicas, né, enfim. E também outras estratégias, né? Por exemplo, estratégias que correm por fora dessas três fases que eu apresentei para vocês, né? Mas que, de certa forma, se relacionam. Uma delas é com relação às instituições formadoras, né? De profissionais, tanto da área da saúde como do direito. Então, é muito importante ter oficinas, cursos, seminários, aulas temáticas, né? Dentro dos cursos, né, da área da saúde e do direito, para falar sobre a complexidade da saúde, para falar sobre a complexidade do judiciário, né, e para falar numa linguagem que ambos sistemas entendam, se compreendam, né, e achar soluções para o indivíduo que está sendo atendido no sistema de saúde e aquele que recorre seu direito no judiciário. E também, né, é necessário um alinhamento dos conselhos profissionais da saúde com práticas que incentivem, né, o debate sobre as causas da judicialização, né, desses medicamentos, promovam parcerias institucionais, né, e assim, nesse sentido, o Conselho de Farmácia, ele tem promovido, tem realizado uma articulação institucional muito intensa nesse sentido nos últimos anos, né, para tentar justamente agregar valor à assistência farmacêutica e diminuir ações, diminuir a judicialização, né, de medicamentos. Muito importante isso, né? Também tem outras práticas, né, que correm por fora, né, a realização de oficinas e palestras a atores do direito e da saúde, palestras, né, atividades abertas, assim, a essas duas grandes comunidades, e aí exemplos, né, de temas que essas oficinas e palestras podem abordar. Outra questão importante, né, é a avaliação dos atores do direito. Um dos critérios de avaliação dos magistrados, né, dos defensores, enfim, de todos os atores que atuam no judiciário, é o número, né, de ações propostas, né, e não o número de soluções administrativas propostas, né? Então, se a avaliação de desempenho é número de ações propostas, isso é um viés, né? Isso favorece a judicialização. E se for, por exemplo, a avaliação de soluções e acordos administrativos como critério de pontuação, isso viabiliza a não judicialização e a solução administrativa, né? É uma questão simples, mas
é muito importante em termos do ideário, né, dentro do sistema judiciário. Enfim, também tem outras questões, né, que dá para abordar como estratégias, né, sobre o ajuizamento de tecnologias no SUS, entre amarrar, né, a responsabilidade do fornecimento desse medicamento nos três entes, né, municipal, estadual, federal, porque, de certa forma, o financiamento direto e indireto é compartilhado entre os três entes, né, então é necessário, assim, ter um compartilhamento, né, de responsabilidades. Agora, como pactuar essa responsabilidade na tecnologia judicializada é que requer muito diálogo e negociação, né? Mas seria importante, assim, né? Não simplesmente, isso é de alto custo, é só o ente federado que responde. Sim, mas a prescrição surgiu onde, né? Surgiu localmente, né? Ou surgiu dentro de um serviço de saúde, né? Então, existe uma responsabilidade local também sobre isso, né? Enfim, isso abre um grande debate, né, sobre essa questão. A outra estratégia é relacionada a medicamentos oncológicos, né, em que os hospitais, né, os CACONs, os hospitais responsáveis pelos CACONs ou NACONs, eles poderiam ser arrolados também como responsáveis, né, ou corresponsáveis por essa tecnologia judicializada, né, porque, de certa forma, existe uma prescrição que provém, né, desses serviços, prescrição muitas vezes que o próprio serviço não oferece, e é judicializado, e o CACOM acaba fornecendo essa tecnologia, né? Então, era importante, assim, ter esse processo de participação, né? Enfim. E aqui, então, né, existem os vários enunciados, né, depois vocês podem olhar cada um deles, né, aqueles que foram mais atinentes à situação local de vocês, ou de curiosidade, enfim, tem vários, né, eu procurei selecionar aqueles mais relacionados com judicialização de medicamentos no SUS, tá, são vários, tá, vocês podem ler com calma depois, né, enfim, e eu botei o número de cada enunciado daí para vocês acessarem, tá? Esses enunciados, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, eu deixei nas fontes, tá? Lá nas fontes consultadas eu deixei o link para acessar a totalidade desses enunciados, tá? Tem vários aqui, vários, mas isso aqui é mais um banco de dados para vocês terem para consulta, tá? E aqui, então, a partir desse slide em diante, então tem as fontes consultadas, e a maioria das fontes eu deixei algum comentário relevante que essa fonte apresentou, né? É um resumo, assim, para vocês, tá? Então, existem notícias, existem publicações, existem artigos originais, tá? Que vocês podem consultar com calma também. A revisão sistemática que eu mencionei é essa aqui, tá? Então, para quem tiver interesse, eu recomendo, bem interessante, né? Esse artigo também é interessante, tá? Uma análise das orientações do Conselho Nacional de Justiça, é uma análise bem crítica, que descreve alguns vieses bem importantes, tá? Eu acho que é interessante vocês lerem. Enfim, tem outros aqui, né? Deixa eu ver aqui. Sim, esse trabalho aqui, né, essa publicação é um documento institucional do Conselho de Farmácia, ele não foi publicado, tá, mas ele é um trabalho decorrente da parceria entre o Conselho de Farmácia e a Defensoria Pública do Estado, né, então ele é um documento que foi construído, né, desde 2014, e em 2018, então, se fez, né, esse conjunto de estratégias, algumas delas estão descritas na apresentação, e que estão alinhadas com a revisão sistemática que eu descrevi para vocês e de outras fontes que eu consultei também, tá? Enfim. E aqui, por fim, né, eu faço uma propaganda da orientação técnica, né, então, somos dois farmacêuticos que trabalham no atendimento ao público, o nosso principal cliente, né, são os farmacêuticos, tá? Aqui tem as formas de contato da orientação técnica. Atualmente
eu e a Márcia, né, que atuamos nessa área. Nós temos uma produção de informação ativa, né, que são materiais publicados e que estão disponíveis no site do Conselho. Também mantemos uma base de dados e normas, né, classificadas por temas de atuação profissional, uma base de legislação, né, que é sempre atualizada, e também respondemos questões, né, sobre as mais diversas dúvidas, né. Em média, nós estamos atendendo 700 questões mensalmente, né, e também, por fim, nós temos um clipping diário, né, que é uma taxação de sites, alguns sites relacionados à área da saúde, do Diário Oficial do Estado e da União, né, são publicações da nossa área de interesse. Então, para quem tiver interessado em receber esse material, pode aderir lá nos nossos contatos, no site, tá, em orientação técnica, certo? Por fim, então, obrigado, né, pela oportunidade, né, e fica uma frase, né, que nós podemos fazer a diferença para quem depende de nós, tá? Por mínima diferença que seja, né, mas pode ser muita coisa para quem depende de nós, tá? Então, isso vale como farmacêutico, vale como pessoa, né? Fica a dica aí para todos nós, tá, pessoal? Fico à disposição, se tiver alguma pergunta, né, alguma coisa, e a gente tá na parceria com vocês aí, beleza? Muito obrigado. Em nome da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, agradeço mais uma vez ao Alexandre, uma das nossas referências, se não a maior. Imagina, tecnicamente. Gentileza tua, Zelma, imagina. Não é. Realmente, para mim e para muitos colegas, tu, a Marcinha, ali na orientação técnica, nos dão a tranquilidade diariamente de a gente estar aí fora trabalhando e sempre se socorrer de vocês. E essa palestra aqui realmente foi show, e toda a tua experiência que tu teve na defensoria e o teu conhecimento, a tua pesquisa, que sempre colabora muito conosco. Muito obrigada, Alexandre. Sorte nossa no Rio Grande do Sul de ter um colega como você. Eu agradeço também os colegas que estiveram aqui com a gente. Estou vendo o Mazur, do sindicato, o Everton e outros colegas que a gente conversa diariamente aí, né? Muito obrigado. Deixa eu fazer só um merchanzinho rapidinho. Semana próxima nós teremos, na quarta-feira, uma live com os fiscais do Conselho Regional de Farmácia, nosso vice-presidente, onde vai ter a possibilidade de interação, então, com a nossa fiscalização e tirar muitas dúvidas com eles, né? Inclusive, o Alexandre está no suporte desse conhecimento que eles vão passar para vocês também. E na quinta-feira teremos uma live sobre a participação dos farmacêuticos no combate à pandemia. Diferentes áreas da farmácia, como, por exemplo, colega da saúde pública, um colega da análises clínicas, uma colega que atua na farmácia hospitalar e uma colega que trabalha na farmácia privada, e o diretor da Política de Assistência Farmacêutica do Estado, Roberto Schneider, estarão conosco, então, na quinta-feira, com a mediação do colega Maurício Schiller-Nin, que foi presidente do Conselho, né? Falando um pouquinho, então, do papel do farmacêutico, que representou a nossa participação na linha de frente no combate à pandemia e os seus desdobramentos futuros, né? Que ainda estamos vivendo em pandemia e vamos ainda por um bom tempo, né? Acho que vai ser bem bacana. Então, são 2 lives que a gente convida vocês do canal do YouTube do Conselho de Farmácia para a próxima semana. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigada. Um bom descanso para todo mundo.